a essa ação de investigação judicial eleitoral, que foi impetrada, portanto, pela coligação do ex-prefeito Dimas Cruz, e naquele momento candidato à reeleição e inclusive derrotado nessas eleições aqui no município de Itapajé. Sendo essa uma questão judicial, penso eu que não cabe outra coisa que não seja, obviamente, esperar o andamento desse processo e a completa apuração dos fatos, até que haja o julgamento, né, e o despacho final com a decisão dos órgãos julgadores. Lembrando que qualquer que seja a decisão em primeira instância, sempre vai caber recurso até a última instância, e isso leva muito tempo. Saindo, portanto, aqui do âmbito judicial e sendo bem realista, né, logicamente que esse ato de assinatura de uma carta compromisso com as demandas dos servidores públicos, feita pela doutora Gorete Caetano, na minha ótica, que até pode ter sido um ponto positivo para sua candidatura ter saído vitoriosa nesse pleito. No entanto, ao meu ver, não foi esse o fator determinante para a vitória de doutora Gorete nesse pleito. O fator determinante para a vitória de doutora Gorete nessas últimas eleições foi a péssima gestão que vinha sendo desempenhada aqui no município de Itapajé pelo então prefeito Dimas Cruz, assim como também a falta de propostas mais consistentes dos demais concorrentes, aqueles que estavam participando desse pleito. Doutora Gorete ganhou a eleição porque havia no povo itapajéense, naquele momento, o desejo de mudança. Havia o sentimento até de, em algumas situações, a gente percebia isso, de revolta, de insatisfação da população com a péssima gestão do prefeito Dimas Cruz naquela ocasião. Acima de tudo, o fato determinante, ao meu ver, para a vitória de doutora Gorete foi a esperança, né, do povo itapajense de uma mudança na política, mudança na administração do município. Essa sim foi a razão principal da vitória de doutora Gorete Caetano. O povo quis dar uma resposta ao governo que estava no poder. O povo quis dizer, quis mostrar que havia acordado, né, e que não iria mais se calar diante de muitos desmandos administrativos como vinha acontecendo. Penso eu que a vitória de doutora Gorete Caetano foi naquele momento um grito, até a gente poderia classificar dessa forma, de despertar, né, de um povo que clama, obviamente, por melhorias, e esse grito, inclusive, esse clamor, ele permanece até os dias atuais. Sem dúvidas, esse é o mesmo sentimento, né, que hoje tinha naquela época e que hoje predomina na maioria da população que acreditou no projeto da doutora Gorete Caetano, visto que o que tem sido constatado na maioria das pessoas, em boa parte daqueles que acreditaram nesse projeto, uma frustração de expectativa, dessa expectativa em quase todos aqueles que votaram, né, na atual gestora aqui do município de Itapajé e que alimentavam, que tinham de fato esse desejo. Isso por quê? Porque nesses 2 anos e 2 meses, né, de gestão, a doutora Gorete tem apenas provado e comprovado que não se preparou devidamente para governar aqui o município de Itapajé com zelo, com ética, com transparência e, acima de tudo, tem demonstrado que não tem realmente boa vontade de fazê-lo. Basta que a gente veja aqui os tópicos, portanto, da carta compromisso que ela mesma, né, se dispôs a estar, portanto, atendendo essas reivindicações. A maioria dos pontos não foram atendidos até agora, iniciando o 3º ano de gestão. O que se vê portanto, aqui no nosso município, uma continuação de gestões anteriores, gestões descompromissadas com o desenvolvimento aqui do município de Itapajé. Uma gestão que não age com o devido senso de responsabilidade, em alguns momentos inconsequente e comprovadamente sem a devida competência na gerência aqui do nosso município. Uma gestão que, como a gente tem visto nos últimos tempos, infelizmente, não prioriza aquilo que é prioridade para o povo itapajeense. Lamentavelmente, essa é a situação. Ao meu ver, o fator determinante para a vitória de doutora Gorete Caetano não foi nem a assinatura lá do termo, dos compromissos assumidos, não foi aquele ato. O fator, de fato, determinante para a vitória de doutora Gorete Caetano é que a população de Itapajé já não aguentava mais aquela situação experimentada administrativamente falando e ansiava por uma mudança.
Aquele sentimento hoje predomina na maioria das pessoas que acreditou no projeto da doutora Gorete e que hoje vê que, infelizmente, ela age da mesma forma que os gestores anteriores, pelo menos os mais recentes, vinham agindo aqui no município de Itapajé. Ou seja, mudança mesmo, que traga melhorias de fato, concretas, palpáveis para a população de Itapajé, nós não temos experimentado, infelizmente. A gente vai continuar, obviamente, acompanhando esse caso. Amanhã eu convido você a acompanhar o nosso Jornal Integração e acompanhar essa entrevista que a gente vai fazer com o Dr. Djalma Pinto, uma entrevista exclusiva, entrevista ao vivo, onde a gente vai poder ter até um senso, um esclarecimento maior sobre o que de fato é um processo como esse e qual o desfecho pode ter. Amanhã a gente vai ter essa participação no nosso Jornal Integração.